E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do YouTube. E dessa vez resolvi trazer uma análise direto ao ponto, análise gravada inclusive, para que você consiga acompanhar nesse início de semana e, claro, tirar as melhores oportunidades de dentro do mercado. Então, vamos começar aqui, vou passar pelos principais pares que nós acompanhamos, sendo o primeiro deles o Bitcoin. E olha que interessante, né? Bitcoin finalmente formou um fundo mais alto em tempo gráfico diário. Esse fundo ele é visível também lá pelo gráfico semanal, tá? Apesar de não ter sido concluído pelo gráfico semanal, já é válido como um pullback do último rompimento. Rompimento esse feito da última região de resistência ali de 109 a 110 mil dólares. Esse pullback, se a gente puxa aqui por um tempo gráfico diário, usando Fibonacci, né, como referência, desde a última alta até o último topo aqui, nós trabalhamos 61,8 de retração e isso foi muito importante para poder consolidar essa análise de forma mais clara de que a tendência permanece de alta. Vale lembrar que esse movimento ele aconteceu por questão de notícia, né? Nós tivemos anunciado ali na semana anterior um decreto que permite os fundos de pensão investirem no setor cripto. E apesar, né, desse decreto, nós não tivemos uma disparada tão grande, mas de forma relevante ele formou uma estrutura de alta para a gente no preço. Isso daqui ainda pode consolidar aqui no movimento uma bandeira de alta para o Bitcoin, que tem sido muito comum de trabalhar nessa última tendência. Vou puxar aqui inclusive a anterior. Então, canal de baixa, depois de um grande movimento de alta, mercado corrige, faz o rompimento, pullback, continua. Aqui, mesma situação. Último fundo, movimento de alta, corrige por canal e aguardamos o rompimento como gatilho para retorno à tendência. Esse movimento, da forma como nós estamos visualizando, poderia levar o Bitcoin facilmente, depois da movimentação de rompimento aqui do canal, para a faixa de 130 a 135 mil dólares, tá? Então é bem importante que nós tenhamos nos próximos dias, até com a divulgação de novos dados econômicos e com o desfecho até mesmo de como vai funcionar o investimento desses fundos de pensão no mercado cripto. Isso pode servir como gatilho e colocar o Bitcoin em rompimento, voltando para topo histórico ali em 123 mil dólares, beleza? Então temos toda a estrutura favorável para o mercado cripto seguir em alta, aqui em específico falando do Bitcoin. Fechado? Para curto prazo, para quem acompanha cenário de day trade, tem que tomar cuidado com a formação desse canal e você não atribuir operações contrárias à tendência primária do diário. Apesar da correção breve que nós estamos passando dentro desse movimento secundário que é o de baixa, quando houver o rompimento, nós estamos retornando para a tendência primária tempo gráfico diário. Então aqui, ó, dentro dessa formação de canal, cuidado com operações vendidas, especulando em queda, porque o rompimento tende a ser um movimento de força retornando à tendência primária. Tranquilo? Vamos lá, vamos avançando. Ethereum, finalmente, dentro da faixa dos 4 mil dólares. E demorou, hein? Vamos puxar aqui o histórico para dar uma olhada. A última vez que nós atingimos a faixa dos 4 mil dólares, ó, não aconteceu inclusive em 2025, né? Foi lá em 2024. Vamos até puxar um pouquinho aqui para a métrica do gráfico semanal. Legal. Então, gráfico semanal, mês de março de 2024. Se a gente for olhar esse mês de março de 2024, ele é o nosso próximo ponto de chegada do preço, tá? Então, não faz sentido algum se posicionar em Ethereum agora, é muito esticado o movimento, principalmente falando de operações alavancadas, né? Onde a gente compra um pouco mais pesado em quantidade de Ethereum, posiciona stop em fundo semanal, por exemplo, igual esse último fundo. Só que por já estarmos dentro da faixa dos 4 mil dólares, perto de resistência, não faz sentido se posicionar nesse momento, beleza? Tem uma probabilidade grande de continuidade, só que não compensa pelo retorno, né? O risco e retorno da operação. O que vai fazer sentido é trazer aqui para outras criptos, como por exemplo, Solana, tá? A XRP ela já está muito perto de topo histórico. A perspectiva que eu trago aqui com a XRP é essa formação aqui. Eu já deixei até pronto a marcação gráfica, tá? Então nós temos um padrão de continuidade rompido em tempo gráfico diário.
E nós esperávamos um pullback em pelo menos 50% de FIBA ou 61.8. O pullback não aconteceu, o preço continuou a movimentação. Então nós precisamos situar nossa análise agora num tempo gráfico menor, por exemplo, 4 horas, para poder encontrar qual é o ponto de continuidade desse 4 horas. Aqui nós temos a formação breve de um canal com rompimento, pullback, e aí sim, né, num possível retrocesso dessa XRP para a região de 3 dólares, aproximadamente, vai fazer sentido elaborar um trade alavancado. Aqui, por exemplo, poderia ser nos 3 dólares com stop abaixo dessa mínima semanal, ó, ali em 2,70. Buscando dos 3 dólares com stop em 2,70 e o alvo aqui em topo histórico, nos entrega um retorno de aproximadamente 1 para 1,8, quase 1 para 2, um risco-retorno positivo. Bom, fechada a ideia da XRP, vamos para Solana. A Solana é uma das poucas criptos que, no meu ponto de vista, né, o ecossistema entrega muito e o seu resultado, falando em preço, ainda está muito inferior a isso. A sua entrega está muito inferior. A Solana, eu gosto de trazer a análise para um tempo gráfico semanal e puxar essa linha de tendência que já tem uma duração, né, uma existência aí há 5 anos. Desde 2020 essa linha de tendência ela existe, tá? Quando a gente vem aqui e aproxima um pouquinho mais essa Solana, olha lá, nós estamos perto dessa linha de tendência, se a gente for adaptar aqui a marcação, reduzindo para um tempo gráfico diário, nós temos um esquema de onda bem interessante, e a última onda de Solana que vem de 126 dólares até o próximo topo de 206, entrega lá 50% de FIBO na correção, tá vendo? Daqui para cá, 50% de FIBO, quase 61.8. Então a Solana já vale um posicionamento de compra, inclusive buscando como alvo inicialmente os 200 dólares, o que ainda não é um retorno muito grande, mas mensurando o movimento até 260, 270 dólares, muito próximo de topo histórico, temos um potencial gigantesco de retorno, tá? Mais de 45%. Se eu fosse montar um trade por agora em Solana, muito próximo de onde está nesse momento, o nosso stop também deve ficar abaixo de mínima semanal, tá? Nesse caso, como a análise está sendo feita ao final da última semana para você aproveitar o início da próxima, abaixo da mínima da semana anterior é o ponto onde nós temos como proteger a operação. No caso aqui, faixa dos 150 dólares. E o alvo como retorno, um potencial aí de 2,5, próximo de 3, tá? 1% de risco para 3% de risco, por exemplo. Fechado? Vamos lá, vamos agregar análise para mais um ativo aqui que eu vou considerar um dos potenciais mais interessantes para a semana. Cardano. A Cardano tem sido uma das criptos mais resilientes do ponto de vista da análise técnica, porque de toda a alta que ela entregou do mês de novembro de 2024 até agora, ela respeitou e corrigiu por FIBA esse movimento, ela não devolveu 100%. Teve criptomoedas que nessa queda de correção voltou tudo até a base. Já essa Cardano não, a Cardano a gente puxa aqui uma FIBA, ela trabalhou no limite ali 61.8 por 3 vezes que formou o fundo semanal, e agora, no momento, a gente já consegue perceber que desse último topo aqui da Solana, da Cardano inclusive, né, nós rompemos brevemente, fizemos uma nova máxima e fizemos um pullback. Então a minha expectativa é que Cardano, a partir do ponto em que está agora, nós podemos pegar uma continuidade de tendência também, né? Então a gente coloca aqui um stop aproximadamente em 67 centavos, com um retorno aqui no próximo topo de 1,18 aproximadamente. 2,7 também, tá? 1 para 2,7 de retorno. Por que o stop ele fica curtinho? Em qualquer situação que essa cripto volte a trabalhar para o negativo e passe dessa mínima de 67 centavos, é muito provável que ela esteja se dirigindo de novo aqui para o suporte. Aí não compensa ter um stop abaixo lá daquele suporte, fica muito ruim de risco-retorno. Isso mostraria também que nós estamos saindo desse período de out-season e voltando para uma situação de lateralidade. Tranquilo? Ao que tudo indica, o cenário macroeconômico, a parte fundamentalista, ele se alinha para o mercado cripto em alta e renovando máximas históricas.
Porém, caso não aconteça, nós já temos isso protegido com um risco baixíssimo. Por exemplo, 1% de risco com um retorno de até 2,8%. Fechado? Então, para esse momento, para essa semana, os meus pontos de atenção giram em torno de Bitcoin, Solana e Cardano. Tá? Caso encontremos outras oportunidades, fique atento aqui no canal, se inscreva, porque fazemos lives semanais de análise dentro do mercado cripto e pode ser dentro de uma delas que você encontre a oportunidade ideal. Se você curtiu essa análise, esse conteúdo, considere se inscrever, deixe o seu like. E aqui embaixo estou deixando o meu Instagram, porque lá eu posto atualizações de mercado em tempo real. Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo.